Quando você tem uma vida limpa, transparente, leve, você não tem preocupação com amanhã. A sua percepção que você buscava era uma expansão espiritual, uma expansão do seu coração, uma expansão da sua consciência. Eu percebi que existe um mundo lá fora, uma floresta, uma selva, que você pode caçar. Dentro do sentimento, a gente é sentimento ou é o nosso pensamento? Nós somos esponjas. O que está ao seu lado ali acaba te influenciando. Você acaba se identificando com aquelas pessoas. É o que você vê. Você é o que você pensa. Fala pessoal, está começando mais um Lamparina Cast, podcast mais humano do Brasil. Hoje no episódio 79 temos a oportunidade de receber um convidado especial que tem uma história de vida de crescimento e consistência. Antes de iniciarmos, se inscreva no nosso canal, o Lamparina Cast. A gente está aqui semanalmente trazendo conteúdos para você falando do ser humano. Então se inscreva, aperta no sininho, compartilhe que a gente já está começando. E a gente tem a oportunidade de agradecer ao Fibo, que está patrocinando esse episódio. É uma inteligência artificial para você que está estudando para o Enem ou seu filho que está estudando para o Enem. Clica aqui na descrição desse vídeo aqui que você vai entrar e vai conhecer que é gratuito. Atualmente é gratuito para os ouvintes aqui do Lamparina Cash, onde você vai poder, dentro dessa plataforma, fazer uma trilha de estudos, vendo onde que você precisa estudar. Lá tem mais de 800 videoaulas, mais de 5.000 questões específicas de matérias, né? E o mais interessante, você vai fazer simulados, todos os simulados é construído com toda a plataforma do Enem, ou seja, todos os Enems que já aconteceram estão dentro dessa plataforma. Ele vai fazer esses simulados para você direcionar os seus estudos e assim conseguir sua aprovação. Eu sou Vitor Mesquita, produtor, violeiro, e estou aqui com meu amigo Fábio Gabriel, empresário aqui de Brasília, que tem um projeto social muito legal. E é isso aí, estamos começando. É isso aí, Vitor Mesquita, começando mais um Lamparina Podcast, um episódio especial com pessoas especiais. Estamos aqui hoje com Erasmo Cirqueira. Erasmo, empresário especialista no mercado imobiliário, e hoje está na missão de transformar a vida das pessoas em sua volta. Bem-vindo, Erasmo. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao Lamparina Podcast. Conta a sua história aí tão preciosa para que as pessoas possam estar conhecendo, vamos dizer assim, uma pedra preciosa sendo lapidada a cada momento. É um prazer. Obrigado pela oportunidade. Interessante, quando você fala em pedra preciosa, você lapidada, né? Quer dizer que cada ser humano é uma pedra preciosa. Cada pessoa é uma pedra preciosa. Ela só não descobriu ainda a real identidade dela. O porquê que ela veio sobre essa terra. Quando eu identifiquei, de fato, né, quem eu sou, qual é a minha real identidade, é como se abrisse um horizonte sem fim. Como se você ampliasse a sua visão e conseguisse entender o real motivo de estarmos aqui. Isso aqui é passageiro, mas você tem uma missão aqui. E essa missão é governar, é dominar, é transbordar, é ser útil na vida de outras pessoas. E aí quando você fala sobre história, eu sou do interior do Piauí, uma cidadezinha que aonde eu nasci não era município, então eu fui registrado em outro município chamado Gilboés do Piauí, mas a região chama São Gonçalo do Gurgueia, fica a 900 quilômetros de Brasília. E a minha realidade é uma realidade muito sofrida da maioria dos nordestinos, né? Então, aos 9 anos eu não tinha acesso à energia elétrica, a creme dental, papel higiênico, itens básicos de higiene e saúde. Eu vim conhecer quando eu cheguei em Brasília, que aí eu vi aquela cidade iluminada, comecei a ter acesso. Meus pais vieram para cá em busca do sonho da capital, emprego, qualidade de vida, mas as coisas aqui também não eram fáceis. E aí com isso, meu pai com muita dificuldade retornou para o Piauí, deixou minha mãe com 5 filhos, passamos um momento muito difícil, então a gente não tinha dinheiro para voltar para a nossa terra, para você ter ideia. Nós tentamos voltar, mas minha mãe não conseguia pagar a passagem dela e dos 5 filhos. E aí nós ficamos trabalhando, eu sempre trabalhei muito na roça, com 7 anos você já trabalha. Quando chegou em Brasília, capinei lote, vendi picolé, construção civil, tivemos que nos virar. Cresci em uma região chamada Rocinha, apelidada, fica na Samambaia, uma cidade satélite de Brasília.
E interessante que eu estava ali à margem da sociedade, porque lá não tinha nem terminal de ônibus. Você tinha que andar mais ou menos 3 quilômetros para acessar um transporte público. E era isso que eu fazia, para trabalhar e para estudar. E aí você imagina todo aquele ambiente, toda aquela situação. A minha expectativa de vida era praticamente zero. Eu conhecia aquela realidade daquele local. Eu não tinha esperança. Mas as pessoas que você anda, o ambiente que você é inserido, acaba te moldando. E aí, com isso, os meus irmãos, por exemplo, se envolveram, né, com todo aquele ambiente, com toda aquela situação. Eu perdi 2 irmãos para o crime. 2 irmãos assassinados. Éramos 5. Hoje somos apenas 3. Como é que o ambiente influencia um jovem, por exemplo? Nós somos esponjas. O que está ao seu lado ali acaba te influenciando. Você acaba se identificando com aquelas pessoas. É o que você vê. Você é o que você pensa. Se você acorda pela manhã e vê aquela realidade ao seu redor, você acaba se inserindo nela. Mas existe esperança para aquelas pessoas que entendem quem são de fato. E um dia eu descobri quem eu era. Eu identifiquei que eu não era aquela pessoa que estava vivendo ali. Eu falei, não. Porque você não é a situação que você está vivendo. Você é aquilo que você imagina, aquilo que você pensa, aquilo que passa pela sua cabeça. Chega uma hora que você começa a pensar, que você começa a enxergar, que você vê umas pessoas lá fora e fala, opa, peraí. Né? Essa pessoa aqui conseguiu, eu também consigo. E aí começou a minha história. Eu vi um amigo que era pobre também, aquela situação, filho de viúva, escola pública, e tinha passado na UNB. E conseguiu entrar no concurso público. Aquilo me gerou esperança. Falou, se ele conseguiu, eu também consigo. O ambiente, as pessoas. Sim. E aí eu conectei aquele ambiente, conectei com aquela pessoa e comecei a estudar. E de repente me tornei servidor público. Passei em um concurso. A vida começou a mudar. E aí a pedra começou a ser lapidada. Eu costumo dizer que eu comecei a viver em 2009, quando eu tive um encontro. E aí não é um encontro religioso, um encontro espiritual, com o reino, com Deus de fato. Naquele dia eu abri meus olhos e entendi quem eu sou de fato. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E isso é muito forte, porque eu não estou falando de religião, mas você entende que existe um Criador que te fez a imagem e semelhança dele. Aí vamos só fazer uma pequena analogia. Imagine o sol. Se você ficar exposto ao sol, por muito tempo você queima a sua pele. Esse sol é apenas uma amostrazinha do tamanho da luz de Deus. Falar que saiu da roupa dele aquela luz. E aí você tem ideia do tamanho dessa grandeza? E você é a imagem e semelhança dessa grandeza. Mas ao longo do tempo, nós nos perdemos. Aí tem uma história que eu gosto muito chamada Torre de Babel. Sim. Imagina aqueles homens naquela época, sem tecnologia, construir uma torre ao ponto de chamar a atenção do próprio Deus, que ele olhou e falou, ó, nada é impossível para esse povo, porque eles tinham 2 coisas em comum, unidade e linguagem. Unidade e linguagem. Se você tiver unidade e linguagem, tiver um propósito claro, um objetivo claro, nada é impossível. Aquele povo, Deus teve que descer, confundir a língua, ou seja, falava uma única língua. A partir daquele momento, nós tivemos a diversidade de línguas, porque Deus entendeu que o objetivo do coração daquelas pessoas não era um bom, mas eles tinham unidade de linguagem. Eles iam chegar no seu propósito. E aí foi confundido. E a partir dali, houve o quê? Uma separação. Por que as pessoas não crescem? Por que elas não se transformam? Porque elas estão brigando dentro de casa. Às vezes, é o marido com a esposa com o marido, o pai com o filho com o pai, não existe unidade de linguagem. E aí a pessoa não consegue crescer, não consegue romper, porque sozinho, Vitor, a gente não chega a lugar nenhum. A gente não consegue. A gente precisa de pessoas, precisa de ambiente. Aí eu aprendi, não dá para andar sozinho. E aí eu tive uma vida promissora no serviço público. Cresci no serviço público, pra você ter ideia, eu entrei como motorista. Sim. Primeiro na Companhia Energética de Brasília, depois na Terracap. Dirigi acho que por 6 meses e comecei a acessar alguns cargos de chefia. Fiz uma faculdade, comecei a crescer, me tornei um executivo, fui para a área de previdência complementar, fui diretor administrativo de fundo de pensão, depois diretor financeiro, depois diretor-presidente. Hoje sou do conselho de fundo de pensão, ainda permeio essa área. Mas chegou uma hora que eu percebi que tudo aquilo que eu construí, todo aquele ambiente que eu construí, que foi muito bom, me ajudou muito, se tornou o meu limitador. Eu não conseguia mais crescer. O serviço público, por questões naturais, você chega no teto, acabou, você não consegue mais crescer. E aí eu percebi que aquilo era um limitador para mim. Eu falei, e agora? Para onde que eu vou? Até chegar um momento que eu conheci o Pablo Marçal, fiz o método IP com ele em São Paulo e consegui ampliar minha visão. Pessoas, ambiente. Isso muda a história de qualquer pessoa.
Erasmo, na verdade, você falando aí na sua oratória, né? Continuando na sua oratória, só faço um adentro aqui de expansão. A sua percepção que você buscava era uma expansão espiritual, né? Uma expansão do seu coração, uma expansão da sua consciência, que aí é infinito, né? Às vezes a gente busca uma expansão financeira ou até uma expansão de cargos que você chega no limite. Mas a expansão da sua consciência, uma expansão do seu coração, que ali está o seu tesouro, que é uma busca, quando a gente descobre isso, é uma busca muito bonita, não é? É igual você iniciando e falando da sua conversa e nós falando da pérola, né? Pedra preciosa. Da pedra preciosa, né? Que eu também lembrei da pérola que nasce numa ostra, né? Do lodo, aí nasce a ostra, dentro da ostra tem a pérola, que lá que está o tesouro, digamos assim. É como nós, o nosso coração que está dentro da gente, a nossa consciência de expansão, né? Exatamente, porque no final das contas, não é o negócio, não é o dinheiro, não é o cargo. Nada disso te preenche. Eu percebi que ao longo da minha caminhada, você pode adquirir milhares e milhares de reais, de dólares. Isso não vai te preencher, vai te trazer conforto, né? Vai te levar a alguns lugares. E é bom, certeza. É isso aí. Isso. Mas o que de fato faz as pessoas felizes? Se você não tiver uma conexão espiritual, jamais você vai entender de fato o que é felicidade. Eu costumo fazer uma analogia, né? Sim. Pensa aí no melhor momento da sua vida, aquele momento que você se sentiu feliz de fato. Aí não é um relacionamento com a sua esposa, com a namorada ou com o filho. Um momento consigo mesmo, onde você se encontrou, onde você se achou. E aí imagina aquela alegria inexplicável. Aí se chama gozo do espírito, é conexão espiritual. Quando você sente isso, você sente um preenchimento. E a busca é exatamente por isso, é o reino. Quando eu encontrei o reino, quando eu identifiquei a minha identidade, quem realmente eu sou, eu entendi que não são as coisas, não são as pessoas, é o Criador que te preenche. E quando você tem esse preenchimento, expansão de mente, a sua mentalidade, ela expande. O seu coração, ele transborda, você entende que tudo isso aqui é passageiro e que não dá para você reter os frutos, que os frutos que você tem é uma questão natural, ele tem que ser transbordado, você tem que ajudar outras pessoas. Você tem que fazer com que outras pessoas também sejam transformadas. E essa é a minha missão de vida. Proporcionar transformação na vida das pessoas, gerar esperança, como fizeram na minha. Uma pessoa sem saber. Eu nunca contei essa história para ela. Josué foi o meu chefe na Corregedoria Geral do Distrito Federal. Ele, por meio do testemunho dele, me gerou esperança. Ele falou, não, minha mãe é viúva. Eu vim do Gama, escola pública, família pobre. Fez o UNB, Universidade de Brasília. Passou no concurso público, aquilo me gerou esperança no coração. Então, às vezes, você não sabe o tamanho da potência que você é. Uma gotinha que sai de você pode ser um oceano na vida de outra pessoa. E aí as pessoas não têm ideia da transformação que uma palavra tem na vida das pessoas. Então é importante a gente realmente buscar os bens materiais, ficar bem, mas se você não tiver uma conexão com o reino, se você não descobrir quem você é, você não vai ter uma transformação verdadeira. Essa transformação, ela vai ser por um período, por um momento, por um setor específico. Mas quando você amplia a mente, quando você amplia a sua conexão espiritual, ela é completa. Aí é diferente. As demais coisas vos serão acrescentadas. E de fato é isso mesmo. A palavra de Cristo, ela é muito viva. E aí você percebe que o carro ele é acrescentado, a casa, o negócio, a empresa, tudo se torna uma crescente. E foi assim quando eu decidi romper, sair de um serviço público, para muita gente era loucura, muitos me chamaram de louco, mas como? Você chegou no topo da carreira, você se tornou um executivo, recebi proposta do mercado financeiro para retornar para a área de fundo de pensão e decidi não vender mais a minha hora. Porque eu percebi que existe um mundo lá fora, uma floresta, uma selva, que você pode caçar. E que nós fomos para caçar. Nós somos feitos para caçar. Mas aí nós acostumamos a ficar numa gaiola, como um gatinho, com uma água fresca, aquela ração, aquela picanha. Por que eu vou sair para a selva se eu tenho tudo aqui na mão? Mas o que você tem aqui é limitado. Lá fora não tem limite. O limite somos nós que colocamos na mente. Quando você fala, isso não é para mim, não é possível, eu não acredito, realmente não vai ser. Agora, quando você fala, é possível, eu acredito, eu creio, isso aqui eu consigo chegar. Acabou. Nada pode te impedir. Principalmente quando você conecta com pessoas que têm esse mesmo pensamento. Sim. Eu acredito. Não, nós vamos chegar lá. O Lamparina, vocês dois se uniram.
Vocês acreditam no projeto. É real. Ele de fato existe. Se tivesse dúvida, isso aqui não existiria. E assim é na vida de todas as pessoas. Tudo começa na mente. Eu costumo dizer, você está dirigindo, até para você virar à esquerda ou à direita, primeiro você pensa, para onde que eu vou? Tudo está no pensamento, tudo está na mentalidade. Você precisa entender se você é o que você pensa. Se você pensa que você é um derrotado, se você pensa que você é um trabalhador assalariado, um CLT, e que você não pode passar no concurso público, você vai continuar sendo CLT. Acabou. Agora, se você falar, não, eu posso passar no concurso público, foi o meu caso, eu passei. Aí depois eu falei, não, eu posso me tornar um empresário, um empreendedor. Me conectei com o quê? Com empresários. Me conectei com um amigo que tem uma grande construtora. Ele falou, abre o CNPJ. Tá aqui a equipe, tá aqui meu engenheiro, tá aqui a mão de obra, aqui você faz isso, aqui. E eu comecei a fazer. Aí uma outra coisa, a decisão rápida e fazer. A gente discute muitas coisas. Nós temos o hábito, né, de discutir, mas não tem o hábito da prática, de fazer. Sim. Aí nós temos o hábito de ser perfeccionista, né? Não, quando eu estiver pronto eu começo. Não espera estar pronto, você não vai começar. Começa, porque você nunca vai estar pronto. Concordo. Quando você começa, aí você percebe, opa, aqui não tá bom, muda o curso. A este borda, bombordo, muda o curso e continua. A experiência ele é importante no processo, porque quem não tem experiência não tem maturidade. Sim. Então, como é que você adquire experiência? Na prática, você tem que fazer, tem que começar. Mas as pessoas estão lá sentadas esperando o melhor momento da vida para começar o negócio, para começar a empresa, para começar a estudar. Começa hoje. O amanhã ele não existe. Na verdade, as pessoas criam isso e acham que amanhã ela vai se tornar rica, ela vai se tornar com sucesso, sem fazer justamente essa trajetória, né? Você, da sua palavra, me fez lembrar uma pessoa, eu ouvi ela falando de uma seguinte forma. Na verdade, tudo começa pela respiração. A respiração é a forma de nos ligar com Deus, dizer que estamos aqui. E quando a gente respira, a maioria das vezes a gente não consegue respirar e pensar ao mesmo tempo, concorda? Então a gente respira, em seguida a gente pensa e a gente age. Né? Eu acho que são 3 fatores importantíssimos a gente perceber isso na nossa vida. A respiração, que é a nossa ligação com Deus, o nosso pensamento que vai direcionar para onde que a gente quer ir e, na verdade, o nosso fazer, a nossa prática, igual você estava falando. São 3 fatores fundamentais que tem tudo a ver. O equilíbrio desses 3 fatores, eu acho e acredito que te dá realmente aquilo que você quer, o objetivo para sua vida. Né? Interessante, né? Achei muito interessante isso. E realmente é, né? É isso. E quando você fala sobre a respiração, é interessante. Tem uma técnica que eu faço todo dia pela manhã. Eu acordo cedo, eu levanto. A primeira coisa que eu faço quando eu piso no chão, eu fico em uma posição em pé, com a mão na cintura, né? Numa posição que a gente chama de general, que os militares fazem. E aí eu respiro 3 vezes. Respiro 3 vezes. E ali eu faço uma conexão espiritual. Eu falo, Deus, conecta o teu espírito ao meu espírito. O respirar 3 vezes pela manhã, assim que você pisa no chão, de preferência descalço, te gera uma energia. E aí, no final das contas, tudo é energia. As pessoas podem pensar que isso é místico, mas não, isso funciona. Faz o teste, se você tem a dúvida, faz o teste. Acorda de manhã, pisa no chão, fica em uma posição, põe a mão na cintura, abre o peito e respira 3 vezes. E eu falo 3 vezes. Pai, conecta o teu espírito ao meu espírito. Conecta o teu espírito no meu espírito. E ali, a partir dali, eu começo a falar, hoje eu vou ter um dia excepcional. Hoje eu vou me conectar com novas pessoas. Hoje eu vou fazer novos negócios. Hoje eu vou ser útil na vida de uma pessoa. Hoje eu vou gerar transformação. Você é o que você pensa, o que você fala, o que você escreve. Se você não fizer isso, não determinar como vai ser o seu dia, as pessoas lá fora vão determinar como vai ser o seu dia. A primeira pessoa que passar do lado do seu carro e te dar uma fechada, estragou o seu dia se você não estiver preparado. Se a pessoa hoje passar por mim e me fechar, cara, eu olho e falo, eu não sei se ele está com a mãe no hospital, eu não sei se ele está socorrendo a esposa, não sei se ele acabou de separar, se tem um filho doente, eu não sei o que ele está passando. Então, é problema dele. Acabou. E tá tudo bem. Cada um tem o seu dia mal. Sim. Agora, vou eu estragar o meu dia para uma pessoa que nem me conhece? Não faz sentido. Já passou, né? Exatamente, já passou. Então, nós temos que nos conectar. Tá preparado? Porque cada dia tem o seu mal. É natural. Mas, se você estiver bem preparado, conectado espiritualmente, se você estiver decidido para onde que você vai, nada pode te atrapalhar, nada pode te impedir. Tem obstáculo? Contorna o obstáculo. Você vai demorar um pouquinho, vai chegar atrasado, mas você vai chegar. Agora, se você não tiver esse objetivo, pode ser que no primeiro obstáculo você desista.
e você para. A quantidade de pessoas que desistem dos seus sonhos é enorme. E a pessoa fala, não, mas você deu sorte. Né? E aí você imagina, uma criança que saiu do interior do Piauí, que não tinha acesso à energia elétrica, creme dental, se tornou um servidor público em Brasília, depois um executivo na Faria Lima. Né? E hoje eu sou empresário do mercado imobiliário, hoje eu tenho um escritório no Lago Sul, que é um dos melhores locais. Em Brasília nós estamos aqui no Lago Norte, fica na outra ponta. Né? Hoje eu consegui construir uma rede de relacionamento, que hoje eu estava ontem na Câmara dos Deputados, conversando com alguns deputados que eu conheço aqui de Brasília, que a gente senta em algum restaurante, né, com governadores, com senadores. Essa rede de conexão, ela é criada no natural. O que eu entendi? Você tem que ser interessante. E não interesseiro, mas você tem que ser decisivo naquilo que você quer. Se você não souber o que quer, você se conecta aleatoriamente com as pessoas e, de repente, essas conexões não são boas. Então, se conecte com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que têm o mesmo propósito, ou, pelo menos, que almejam chegar no mesmo lugar. Eu, geralmente, me conecto com pessoas que têm o mesmo propósito. Qual é o seu propósito de vida? O meu, por exemplo, é o reino. O meu é transformar a vida de outras pessoas. Então eu vou me conectar com quem não acredita no reino? Para mim não faz sentido, eu respeito, tudo bem, não tem problema nenhum, né? Cada um acredita naquilo que quer e é natural. Sim. Mas a sua conexão tem que ser com aquele grupo que você se identifica, para que você chegue naquele local que você quer chegar. Agora, se você nem sabe aonde você quer chegar, aí eu quero te dizer que você precisa para tudo que você está fazendo e comece a repensar a sua vida. Aonde que você quer chegar? Vamos pensar. Daqui a 5 anos, aonde que eu quero estar? Daqui a 10 anos, aonde que eu quero estar? E aí tem uma informação aqui importante. Pessoal, muito cuidado. A maioria das pessoas vivem lá no passado. Gastam sua energia. A empresa não deu certo, eu quebrei, eu perdi um ente querido. E aí você gasta muita energia com o passado. O que eu faço com o passado? É pesquisa. Eu vou lá atrás só para pesquisar o que deu errado. O que deu certo? Ou porque deu errado eu não faço. O que deu certo, eu potencializo, é isso. Aonde que está a minha energia? No hoje, eu só tenho hoje. O amanhã, de fato, ele não existe, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. O Tancredo Neves, tem uma frase dele que eu levo, né? Achei muito legal a frase do Tancredo, que tem muito a ver com isso. Ele fala que as pedras do passado me auxiliam a construir o meu castelo no futuro. Interessante, É isso né? aí. Então, Tudo é energia. Se tudo é você energia. pega o aprendizado do passado e transforma isso em combustível, o seu presente vai ser muito melhor. Agora, se você ficar preso lá nessas pedras, arrastando elas, cara, você não vai chegar a lugar nenhum. Não, transforma elas em energia. Coloca ela para trabalhar a seu favor. Olha o que deu certo, potencializa. O que deu errado, acabou. Eu não repito mais. Aí dentro da sua fala, né, você falando da sua história, dá para perceber que a sua vida foi feita, como a vida de todo mundo, feita de ciclos, né? O ciclo ali no Piauí, chegada em Brasília, entrou na universidade, foi aprovado. Então, assim, são pequenos ciclos que você foi, vamos dizer assim, transformando o seu eu, né? Eu vejo que às vezes a pessoa não sabe onde quer chegar e fica querendo se conhecer e fica naquela loop, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Né? Quando a gente começou o Lamparina Cast, vamos fazer um podcast? Vamos. Era isso. A gente não pensou como é que vai ser. A gente hoje fala que é o Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. A gente foi pegar esse lema, encontrar isso numa fala que a gente teve no meio do episódio. A gente, cara, é isso. Sei lá, a gente tinha gravado uns 20 episódios. Né? Então, assim, a gente tá construindo, né, um projeto e assim, cada novo episódio a gente vai se moldando, a gente vai se conhecendo mais, os convidados são sempre especiais, né? Então eu acho que é isso, a pessoa entender que pô, não está num ciclo bom, é só um momento, né? A partir do momento que ela decide, cara, agora eu quero viver melhor, né? E aí uma pergunta, né? Tem muita gente que pensa que o que a gente sente é o que é a verdade. E assim, na minha compreensão, sentimento bom, válido. Sentimento ruim, não é real. Posso até estar sentindo na pele, na cabeça e ter até vontades de fazer algo pior comigo, mas isso não é real. Então, assim, dentro do sentimento, a gente é sentimento ou é o nosso pensamento? Porque você esteve falando do pensamento, eu também penso como você. Mas agora trouxe esse negócio do sentimento, né? Profundo essa. E o sentimento, você percebe que no primeiro momento você fala, eu não consigo controlar o meu sentimento. Né?
E pode ser que parte dele você não consegue controlar, mas o seu pensamento você consegue. Você consegue direcionar. Então, por que eu digo que você é o que você pensa? Eu posso até estar com um sentimento ruim hoje, de uma saudade de uma pessoa que eu perdi, por exemplo. Às vezes você acorda naquele dia e fala, cara, não estou bem. Acordou de bode, Mas né? aí, você, no seu pensamento, você pode falar, opa, peraí, mas eu vou ter hoje um dia excepcional. Sim. E aí você pode falar. Eu gosto da fala e da escrita, para mudar o meu sentimento. Então, eu percebo que o sentimento, se você trazer, aí no caso que a gente está colocando, eu tive um pensamento muito ruim, negativo, mas eu trago um pensamento positivo, eu falo, verbalizo e eu escrevo, ele vai embora. Ele não fica. Porque o que determina no final das contas é o seu pensamento, é a sua fala, a sua escrita, porque depois do pensamento, da fala e da escrita, vem a sua ação. Acabou. Quando você sai da cama, quando você decide, não, hoje eu vou correr cedo, hoje agora eu vou para o meu trabalho, eu vou produzir, eu vou ser útil para outra pessoa, você nem vai ter tempo mais para ficar com esse sentimento ruim. Uhum. Então eu aprendi a me transformar ao longo do tempo e os pensamentos ruins eles virão, mas eu não deixo que eles fiquem mais do que 1 minuto na minha vida. Veio. Aí eu falei, tudo bem, vou ressignificar isso aqui. Vou transformar ele em combustível. Falei, o meu dia não vai ser ruim porque eu tive um sentimento ruim. Ô Erasmo, na verdade você falando aí, eu fiquei pensando que Jesus falava que a fé remove montanhas, né? Falava e fala, né? Pela palavra dele. E o que tem isso a ver com o pensamento? A fé e o pensamento? Porque a fé ela começa no pensamento. Você primeiro tem que pensar. Primeiro você vai lá e pensa, de fato esse Jesus existe? Quando você entende que ele existe, que ele é real, e aí o que é a fé? É você acreditar naquilo que você não consegue ver. É trazer à existência aquilo que você não visualiza, mas que você tem tamanha certeza no seu coração que amanhã ou depois ele se torna realidade. A fé é isso, é você gerar algo no mundo físico que você não está vendo hoje. Aí eu vou dar só um exemplo. Chegou uma hora que eu decidi sair da Terracap para o mercado. E aí eu falei, poxa, eu preciso trocar meu carro. Eu tinha um carro, era um Jeep até bom, novo. Mas eu falei, eu preciso de um carro porque no mundo dos negócios, a roupa que você veste, o carro que você... Tudo isso conta. Infelizmente, eu não ligo para essas coisas, mas eu sei que o mercado liga. Eu falei, eu preciso trocar o meu carro e pegar um carro de grife. E aí eu falei, eu preciso deste carro, com essa cor, com esse interior. E comecei a mentalizar esse carro. Comecei a pensar sobre esse carro, comecei a mentalizar. Naquele momento, a minha situação financeira não era favorável para mim comprar esse carro. Na semana seguinte, uma pessoa me ligou e falou, eu gostaria de uma assessoria em uma área imobiliária em Brasília. Você pode me ajudar? Eu falei, posso. Ele falou, vem até a minha casa. Quando eu cheguei na casa dele, tinha o carro da mesma cor, com o mesmo interior, até o painel da forma que eu queria. Eu queria um modelo muito específico de carro. E eu cheguei lá, estava o carro. Eu olhei e falei, poxa, mas esse não é o carro dele, porque eu conhecia, ele tinha outros carros, né? Aí tudo bem, entrei, ele apresentou o projeto, eu falei, aqui eu posso ajudar, aqui tem solução, aqui não tem. E aí a gente foi falar sobre a questão, ele falou, você consegue? Eu falei, consigo. Ele, quanto custa? Aí eu perguntei, e esse carro que está na sua garagem? Ele falou, entrou no negócio ontem à noite. Eu falei, olha, como é que está a situação do carro? Ele falou, não, o carro está bom, tem umas parcelas aqui. Eu falei, então faz o seguinte, paga as parcelas, paga o IPVA, me passa o carro e para mim está tudo certo. Ele pegou na gaveta lá, mexeu, tirou o documento do carro, a chave e colocou em cima da mesa. Falou, pode levar o carro. Não assinamos contrato, nada, zero, eu saí de lá com o carro. Tudo começa no seu pensamento. Quando você crê, de fato, quando você gera certeza no coração, você traz a existência e é materializado. E às vezes é difícil para compreender. Se falasse isso para mim há 10 anos atrás, eu não acreditaria. Sou sincero com vocês. Mas você começa a ter experiência, você começa a ter conexões espirituais, e aí você começa a entender que tudo está na sua mente. Tudo começa na sua mente. Aquilo que você é, nasce aqui dentro. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente quer, né? Porque... Tem isso, né? Eu acho que... Tem uma vez que... Você tá falando disso, eu gosto muito de carro antigo, né? Tinha uns 15, 16 anos, aí eu falei, cara, aí eu escrevi, eu quero ter um carro assim, eu lembro que era um Santana 89, eu escrevi exatamente, Santana 89, 2 portas azul, com tantas caixas de som, eu era menino, né, tal, daquele jeito lá, conservado e tal. Notei no papel e deixei guardado. Aí quando eu tinha uns 18 anos, assim, eu fui comprar meu primeiro carro, falei, vou comprar um Fusca. E fiquei procurando Fusca na época e tal. Queria ter um Fusca arrumadinho, não sei o quê. Aí não achava o Fusca. Aí achei um Santana, aí comprei o Santana.
Na época, né? Aí, depois eu nem tinha lembrado desse meu querer, né? Aí eu fui olhando meus papéis e eu achei esse papel. Aí eu olhei na garagem, né? Eu falei, caraca, era exatamente o que eu escrevi, era igualzinho. Não mudou nem uma vírgula. Só acho que mudou, acho que foi um mês, assim, que eu falei, quando eu tiver 18 anos e tantos dias. Eu tinha escrito isso. E só mudou, 2 meses, eu acho. Então, isso é importante, a gente saber o que a gente quer e ter cuidado, né? Porque eu penso assim, tudo que a gente quer, se a gente quer de verdade, acontece. Tudo é energia. É impressionante. Tudo né? é energia. Eu tenho uma Opala 89 Commodore, com 18 mil quilômetros rodados. Aí é legal. Eu gosto também de carro antigo. Mas é interessante porque é difícil para a gente entender essas questões de energia, mas quando você começa a viver, e aí, para aquele que não entende, para aquele que duvida, eu faço um convite, faz um teste. Mentaliza, verbaliza, escreve. Escreve, desenha, coloca a cor. E faz igual, guarda lá o papel. Pode guardar, mas coloca prazo. Gera energia. E aí você começa, claro, não dá você falar, olha, eu vou ser bilionário, e você acordar 10 horas da manhã, acordar meio-dia. Você quer ser bilionário? O que os bilionários fizeram para chegar? Sim. Né? Não, eu quero ser um piloto de corrida. Tudo bem, o que o Ayrton Senna fez, por exemplo, para chegar a ser um piloto de corrida? Você precisa gerar aquela energia que está dentro do seu alcance. Mas tem coisas que não estão ao seu alcance que vão chegar. Basta você começar a crer, você começar a imaginar, você verbalizar, uma hora chega. E é real. Pode fazer o teste. Porque se você crer, vai acontecer. Eraso, você falou no primeiro momento que quando você viu as atitudes do seu amigo, que você percebeu que você poderia ser diferente daquele movimento e daquela vida que você vivia, né? Mas teve em algum momento na sua vida que teve a virada realmente de chave? Sim. Teve um momento muito difícil, foi quando eu perdi meus 2 irmãos. Naquele momento eu tinha que tomar uma decisão. Eu tinha 2 caminhos. Um caminho era o que eu já conhecia, eu poderia pegar uma arma e poderia me vingar. E ali morreram 9 jovens naquela comunidade. Nossa. Uma guerra, 9 jovens faleceram. Eu poderia seguir aquele mesmo caminho, era o natural. Pegar uma arma, pegar um carro, poderia matar algum deles e também seria morto, possivelmente. É o natural. E o outro caminho era eu acreditar que Deus de fato existia e que de fato Ele estava falando comigo. E eu lembro de forma muito clara, no dia que eu recebi a notícia que o meu irmão mais novo faleceu, eu lembro de uma voz falando o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isso é uma passagem bíblica, está escrito no livro de Isaías 41:10. E aí eu entendi o que significava aquele momento. Era Deus falando comigo. E aí foi de forma tão profunda que eu entendi que era Ele que ia me livrar. Aquelas pessoas, por exemplo, tentaram tirar minha vida. Por muitas vezes. E eu, de certa forma, vulnerável. Mas nunca conseguiram me encontrar. E aí eu decidi, eu falei, não, a partir de hoje eu não vivo mais pela minha situação. Eu não vivo mais pela minha condição. A partir de hoje eu vou viver de forma sobrenatural. Eu decidi romper uma barreira. E aí, às vezes, você passa por um momento muito difícil, as pessoas ficam desesperadas, entram em depressão, e até compreensível. Mas você sempre terá 2 caminhos. Você decide se entregar àquela situação, você se envolve naquele ambiente, ou você realmente entende quem é você e começa a viver o sobrenatural. Porque aonde eu consigo colocar a minha mão, eu posso até mudar a situação. Mas aonde eu não consigo colocar a minha mão, aí é que é a hora que você tem que entender que é Deus quem vai te ajudar. É Ele quem vai suprir a sua necessidade, Ele que vai te proteger. E foi o que aconteceu comigo. Do ponto de vista humano, natural, eu teria que ter entrado naquela guerra, possivelmente eu iria morrer. Mas eu decidi, eu falei, não é isso que eu vou viver. Eu decidi. Porque se você não decidir também, não adianta, você pode até ficar ali, eu creio, mas você tem que decidir. Eu creio e pego uma arma, né? Eu creio e vou me vingar. Não adianta, porque eu poderia ter lá derramado sangue, mas qual o efeito prático disso? Mais uma pessoa? Você fala, mais uma mãe chorando? Mais uma família destroçada? Nós temos que entender que muitos aqui conhecem uma oração chamada Pai Nosso. E ela tem uma chave importantíssima para mim. Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo o pecado dos meus devedores, de quem me tem ofendido. Pessoal, imagina só. Quem de nós aqui daria a vida pelo filho?
Acredito que a maioria daria a vida pelo filho. O amor de um pai com filho, eu tenho 2 filhos, uma esposa, é muito grande. Mas quem aqui daria a vida pelo criminoso? Alguém que tentou te matar, alguém que estuprou uma filha ou um filho seu. Quem daria a vida por esse criminoso? Difícil. Foi o que Cristo fez. Ele deu a vida dele para salvar toda uma humanidade perdida. Foi o que ele fez. E aí, quando ele traz aquele Pai Nosso, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido, isso é uma condicionante. Para que ele possa me perdoar, eu tenho que perdoar. Então, como é que você tem uma conexão com Deus se você não consegue perdoar o seu vizinho que te xingou? Né? Aquela pessoa que te traiu, o seu sócio, o esposo, a esposa. Se você não tiver a capacidade de perdoar, você não tem a capacidade de transformação. É uma condicionante. E foi o que eu tive que fazer. A minha virada foi aí. Eu tive que decidir perdoar aquelas pessoas. Eu tive que decidir andar com Deus. Aí foi onde a minha vida se transformou. Se tornou muito mais leve. Era muito pesada, mas a partir daquele momento, eu não tive mais peso. O que é a vida para você, Erasmo? A vida para mim é um sopro. É um fôlego de vida. Isso passa muito rápido. Então, viva o hoje. Você só tem hoje. Então, eu desfruto todos os dias. Eu aproveito com a minha família. Eu aprendi a viajar, a conhecer o mundo, a conhecer pessoas, a acordar pela manhã e transformar o meu dia no melhor possível. Para que se eu for amanhã, eu não deixo nada para trás. Aí eu faço uma pergunta. Imagina se Cristo voltasse agora e falasse: você tem 24 horas de vida. O que você faria em 24 horas? Você consegue resolver tudo? Se você não consegue, tem alguma coisa errada. Então, para tudo que você está fazendo, resolva tudo que você tem para resolver. Tudo. Tem que perdoar, perdoa. Você tem que resolver um rolo que você fez, jogou a poeira embaixo do tapete, tira, limpa, resolve. Quando você tem uma vida limpa, transparente, leve, você não tem preocupação com amanhã. Você não fica preso lá atrás. Você está só no hoje, você está desfrutando. Você está vivendo hoje, se torna mais leve, mais fácil. Aí, quando você pergunta o que é a vida, né? A vida é Cristo. É o reino. Eu sei que eu não sou daqui. Eu estou aqui de passagem. Mas eu sei para onde eu vou. Como eu falei, quando você entende o que é alegria, o gozo do Espírito, que é alegria de verdade, é só uma amostra grátis do que vai acontecer de forma perene na eternidade. E a vida para mim é isso. Eu estou esperando ter a oportunidade de ter essa perenidade de felicidade. Gente, eu costumo falar que nós somos extraterrestres, né? É isso aí. Uma coisa que aqui no Lamparina a gente traz diversos convidados, né? Cada um tem sua crença, né? Eu mesmo, meu avô morreu com 99 anos. Ele se dizia durante muitos anos que ele era ateu. Mas já ali com 80 e poucos ele começou a falar que ele acreditava em algo superior, né? Mas, por exemplo, o que ele fez de bom para as pessoas sem acreditar em Deus, em Cristo e tudo, é impressionante. Assim, a gente até brincava, ele acreditava sim, só que ele só não queria admitir. Mas é importante comentar isso porque a gente não tem nenhum viés religioso, nenhum viés ideológico também, nem de crença, né? Eu acho que cada um tem a sua crença, a sua fé, né? Eu acho que isso é importante, o ser humano é isso, né? Inclusive, para você, o que é o ser humano? Vamos lá. Antes disso, eu vou só colocar uma parte sobre a religiosidade. Quando Cristo veio sobre a Terra, o problema de Cristo não foi com os demônios. Foram com os religiosos. Então, muito cuidado com a religião. Muito cuidado com os religiosos. Porque eu não estou falando mal das igrejas, e acho que ela cumpre um papel até necessário, sim, olhando como humanidade mesmo, como sociedade. Tá? Mas, por vezes, quando você aprofunda muito na religiosidade, tem muitos dogmas que te impedem de enxergar além, que te impedem de ter uma visão plena da vida, de ter uma vida feliz. E às vezes as pessoas se prendem muito na questão da religiosidade. Estão dentro de uma caixinha, julgam as outras pessoas. Isso não é o nosso papel. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, para apontar o dedo para ninguém. Como você falou, o respeito, ele é fundamental em todas as áreas da vida. E se a gente não tiver esse respeito, a gente acaba se perdendo. E aí não adianta, se você não respeita a opinião do seu próximo, para mim você já perdeu. Aí, imagina eu falando, eu sou cristão aqui, mas eu entendo, né, que eu não respeito a religião A ou B. Para mim você não é cristão. Porque se você olhar a origem cristã, qual é a origem cristã? A base dela só tem uma palavra, uma bandeira, chamada amor. E o respeito está ali dentro. Eu esqueci da pergunta que você fez. O que é o ser humano? O que é o ser humano?
O ser humano, ele é um fôlego de vida. Foi criado do pó da terra com um propósito: governar. O ser humano ele foi feito para governar. E aí existe uma luta. Como o ser humano ele foi feito imagem e semelhança do Criador, tinha alguém que também queria ser imagem e semelhança do Criador. Sim. E não conseguiu. Só que teve um momento que teve uma rebelião no céu, e ele tentou acessar esse trono, não conseguiu ser imagem e semelhança, ele foi jogado na terra. E aí ele luta contra o ser humano, porque o ser humano é a imagem e semelhança do Criador, e ele não. E ele luta para que o ser humano não governe. Ele luta para que o ser humano não controle a sua língua, não controle a sua vida, para que você se alimente mal. E se você olhar, existe uma influência negativa enorme para que você não viva bem. E aí o que é o ser humano? O ser humano, ele é o fôlego de vida que foi feito para governar, para ser imagem e semelhança de Deus na Terra. Esse é o nosso papel. E aí poucas pessoas exercem esse papel. Poucas pessoas, de fato, governam a vida. Dominam. E aí tem algumas que até confundem. Quando ele fala, multiplique, sede fecundo. Sede fecundos é ter filhos. Multiplicar é o transbordo, é você ser útil na vida de outras pessoas. Nós temos uma missão aqui: governar, dominar e multiplicar. E aí imagine uma árvore. Primeiro era uma sementezinha que morreu, a raiz acessou os nutrientes e ela começa a crescer. Ela fica frondosa, ela cresceu, fica enorme aquela árvore, antes dos frutos. Isso é prosperidade. Ela cresceu, chegou ao ápice. E ali ela começa a dar os seus frutos. Os frutos não é para ela. Os frutos são para os pássaros, são para as pessoas, e aí vem suas flores, tem a polinização por meio das abelhas e de outros animais, e aí cria todo o ecossistema em volta dela. O ser humano foi feito para transbordar, para que haja um ecossistema em volta. Ele foi feito para transformar a vida de outras pessoas. Mas aí o que o ser humano faz? Ele pega os frutos e retém tudo para ele. Tudo. Imagine uma árvore que não serve, por exemplo, para dar frutos para esse ecossistema. O que acontece com ela? Quem entende de agricultura sabe, ela morre. Se você tem uma árvore e não colhe os frutos, ela morre. Chega um determinado momento que ela não dá frutos, mas ela seca e ela começa a morrer. E aí não existe nenhum ser humano que não foi feito para crescer, para se transformar, para transbordar. Quando você vê uma pessoa estacionada, na verdade ela está morrendo. Ela está morrendo, ela deixou de cumprir o seu propósito. E aí com isso existe um declínio. Ela perde a sua identidade, ela não sabe quem ela não sabe o porquê que ela está aqui, e aí ela começa a ter muitas dúvidas e ela começa a viver no passado. Ela vive 10%, 20%, 30%, e aí vem uma depressão. Ou ela vai lá para o outro extremo, começa a ter ansiedade, porque ela está no futuro. Ela fala, poxa, mas eu poderia ser isso, eu poderia ser aquilo, eu não tomei aquela decisão, e aí eu poderia estar em outro momento, ela está vivendo lá no futuro, gera uma ansiedade, e ela fica doente. Você tem que tirar os extremos, sai do passado, sai do futuro, vem para o presente e começa a fazer. Seja leve, perdoe, viva, domine, governe. Esse é o ser humano. Essa é a nossa real identidade. Eu acredito que o ser humano, numa maneira geral, na globalização, vamos dizer, no mundo hoje, nós estamos obedecendo muito mais uma outra força do que a força de Deus, digamos assim, né? É uma luta constante de todos os dias, né? Seja por conta do dinheiro, seja por conta do poder. E essa busca incessante do ser humano se conhecer é uma busca, vamos dizer, eterna, né? Até enquanto eu penso que nós somos espíritos, né? Também, né? O espírito, a gente tem um escafandro que a gente tem. O espírito está respirando dentro desse escafandro que chamamos de corpo humano. E a nossa briga, nossa luta, digamos assim, é para a gente se conhecer como ser humano. E o que você vê e acredita que o ser humano precisa fazer, às vezes, para tirar o marasmo que se vive? Às vezes é difícil, né? É difícil a gente falando aqui, trazendo essas perspectivas, essas formas que nós vimos que nós éramos uma coisa, hoje nós somos outras, né? O que precisa do ser humano? O que o ser humano precisa para transbordar, para poder crescer? Qual é essa, digamos assim, essa chave, essa gota que nós colocamos dentro do ser humano, que ele
vamos dizer assim, uma bateria, né? Um lítio ali que ele possa crescer, Gera transformação. gerar essa transformação. É isso que você falou do marasmo, né? As pessoas estão paradas, conformadas com sua situação. E não é esse o nosso papel. E aí, como é que você consegue gerar transformação? Imagina uma questão muito simples, né? Como é que você faz um suco? Suco, vamos colocar de maçã, por exemplo. Você geralmente pega uma maçã, pega uma água, bate, alguns colocam mais alguns ingredientes, mas você percebe que existe a junção de alguns ingredientes? Sim. E aí você transforma. Como é que você sai dessa zona de conforto, desse marasmo? Como é que você se transforma? Você precisa inserir ingredientes. Você precisa fazer coisas novas. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias, você concorda que você vai continuar no mesmo marasmo? Concordo. Então o que você precisa fazer? Eu comecei a fazer o seguinte, quando eu vou no Verdurão agora, eu sempre olho para ver uma fruta que eu nunca comi. Uma fruta que eu não tenho hábito, eu já comi e não tenho hábito de comer. Eu compro essa fruta justamente para que eu experimente algo novo e começo a mostrar para o meu cérebro que eu estou aberto às novas experiências. Não precisa fazer alguma coisa extraordinária. É bom, por exemplo, eu vou pular de paraquedas, estou programando com os colegas. Eu vou aprender agora a voar, vou aprender a pilotagem. Quero aprender também a parte náutica, estou começando a estudar. Estou começando a fazer coisas novas, porque quando você acessa novos ambientes, quando você acessa novos métodos, o que acontece? Existe transformação. Você sai da sua zona de conforto, você é obrigado a vencer um novo desafio, a ter um novo conhecimento, e isso vai gerando transformação. E não precisa ser uma transformação muito grande, mas uma experiência por dia. Mas não pare, seja constante. Seja constante, é como se fosse uma escada, é um degrau por dia, é um degrau por vez. Quando você percebe, você já andou uma linha muito grande. E aí você chegou num ponto que você fala, poxa, era só isso? É como uma maratona, você começa a correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, e você vai percorrendo. Quando você percebe, você correu os 42 quilômetros e percebeu que você poderia fazer 2 maratonas. Isso aconteceu comigo. Eu falei, poxa, mas era só isso. E aí as coisas se tornam leves. Então, como é que você sai do marasmo? Coisas novas. Experimente novos ambientes, novas pessoas. Faz. Ah, não, eu não tenho condições de acessar algo extraordinário. Não tem problema. Dentro da sua realidade, faça algo diferente. Mas algo que te dê retorno. Não adianta você fazer uma coisa nova que não te dê retorno. Eu aprendi, eu não gasto minha energia mais com aquilo que não me dá retorno. Eu só faço aquilo que de fato me dá retorno. Ou na minha vida ou na vida de outras pessoas, que é investimento. Sim. Ontem uma pessoa me perguntou, mas como é que eu faço para ser relevante na vida de outras pessoas? Eu falei, olha, eu aprendi que maior é o que serve. Você tem que ser útil para as pessoas. Você quer ser relevante? Seja útil para a sociedade, seja útil para aquele grupo, seja útil na vida de uma pessoa que você se torna relevante. Acho que quase todo mundo que está ouvindo aqui já viu na rua um ser que tem 4 patas, está levando uma carroça e tem um negocinho, um burro, né? De charrete, né? E o cara que está comandando, ele bota um negócio aqui que ele só consegue ver para frente. O burro ele não consegue ver para o lado. E eu vejo que muitas vezes a gente é assim. A gente só consegue ver um ponto de vista, né? Por isso que você fala, né? Ampliar, né? Ter novas experiências, né? Abrir um pouco, a gente vai, opa, peraí, o mundo não é só como eu penso, né? Então, eu acho que é isso. Será que a gente está sendo o burro ou a gente está sendo o comandante, né? Da carroça, né? Então, eu acho que isso é importante, a gente abrir mesmo, como você esteve falando, ter novas experiências. Não necessariamente precisa pular de paraquedas, né? Eu acho que pode fazer um suco de maçã, bota um hortelã no meio, que pode ficar diferente, né? Mas tô achando bem legal essa nossa conversa aqui, né? A gente, aqui no Lamparina Cash, tem a oportunidade de ter o patrocínio nesse episódio do FIBO, né? Então, se você está querendo ampliar o seu horizonte, o seu ponto de vista e aproveitar o seu tempo, porque o tempo é muito importante. Quando a gente está estudando, a gente precisa ser assertivo, né? A gente não dá para a gente ver o que não está dando certo e ficar ali. Então, ou seja, o FIBO ele vai te dar a orientação, ele vai te dar o caminho para você poder ser aprovado, né? Então, a gente está aqui conversando com pessoas que já trilharam alguns caminhos, né? Então, quem está estudando é uma fase de vida, é um ciclo de vida. Então, o quanto mais rápido e mais efetivo a gente conseguir ser, mais vitorioso a gente vai ser. Então, clique na descrição do link, na descrição do vídeo, que você vai ter o link. É gratuito para você se inscrever e aproveitar todos os benefícios. Por enquanto, é gratuito.
É isso, Sim. Vitor. E desse bate-papo tão legal, né? Me fez lembrar duas coisas que o Erasmo falou. O maior é aquele que serve, né? E se a gente for ver todos os reinos que a gente tem junto da natureza, o reino mineral, digamos, que eu acho que é um reino mais do que o animal, e o reino vegetal, são reinos que servem, né? Eles só são criados para servir o ser humano no seu reino animal. Interessante. E o Vitor falou do burro. Eu já fui um burrinho, mas hoje eu procuro ser um burro, vamos dizer, aquele burrinho que levou Jesus quando entrou em Jerusalém, e procuro estar com ele nos meus, vamos dizer assim, nas minhas percepções, nas minhas orientações, né? A gente pode ser um burro mais inteligente, né? É um jumentinho. É um jumentinho, né? Muito bom. E o Vitor falou uma coisa interessante, né? Estava falando sobre a FIBO, o tempo. É o nosso maior ativo. Se você olhar bem, você tem geralmente, né, 12 horas do dia ali para ser produtivo, 10 horas, depende de cada um. E o que nós estamos fazendo com o nosso maior ativo hoje, que é o tempo? O que você faz com o seu tempo? Você quer passar no vestibular, mas você estuda? Você está se dedicando? Ou não, eu quero cuidar do meu corpo, mas você acorda mais cedo, você corre, você faz uma atividade, você pratica um esporte, né, você faz uma luta. O que você faz? Não, eu quero ter uma mente, né, eu quero ampliar minha mente, mas você está lendo um livro? O que você faz com o seu tempo? Ou você está no celular só passando vídeo, e gerando dopamina barata que não te traz nenhum resultado. Então, o nosso resultado depende das nossas decisões. Se eu decidir ter uma vida de dopamina barata, o meu resultado vai ser nada. Agora, se eu decidir cuidar da minha saúde, nós somos seres trinos. Você falou com muita propriedade. Nós somos espírito, é isso. Nós somos espírito, corpo e alma. Existe um ser trino aqui dentro que precisa ser cuidado e alimentado, né? E aí, quando você decide, não, eu vou cuidar do meu espírito, eu vou cuidar das minhas emoções, da minha alma, eu vou cuidar do meu corpo, quando você gera equilíbrio, o sucesso é resultado disso. É natural. Ontem uma pessoa me abordou, falou, mas como é que eu faço para colocar alimento sobre a minha mesa? Eu tenho um filho, sou formado, mas eu não consigo emprego. Eu falei, primeira coisa, para e respira. Diminui a pressão. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida almática? Como é que está a sua vida física? Como é que está seu corpo? Se você primeiro não cuidar de você, você é o seu maior investimento. Se você não cuidar de você, você às vezes não consegue gerar energia para conseguir um emprego, por exemplo. Gerar energia para abrir um negócio. Então nós temos que administrar muito bem o nosso tempo, é o nosso maior ativo. Se você pega o seu maior ativo e joga no lixo assistindo novela ou passando vídeo na internet, eu quero te dizer que, infelizmente, o seu resultado vai ser muito baixo. Agora, se você está aqui nos assistindo, obtendo conteúdo no Lamparina, aprendendo, ampliando a sua mente, você vai ter um resultado positivo. É isso aí, Erasmo. Fez um jabá pra gente, muito bom, legal isso, né? Mas foi muito boa essa conversa de ser humano, né? Eu achei muito legal mesmo, e perspectiva, e te acompanho, né? Você deixar o seu endereço aí também nas redes sociais, para que as pessoas também possam estar te acompanhando, né? Acompanhando o que eu vejo, seguidores, né? Ficar seguindo as pessoas, porque as pessoas têm conteúdo. Eu acho que a gente tem que seguir as pessoas que têm conteúdo, que têm como somar pra gente. É isso que vale. Somar e dividir são duas palavras, são duas, vamos dizer, como que a gente chama isso? Que eu sou meio o tal do burrinho em matemática, eu ainda preciso... São dois... 1 mais 1 é 2. 1 mais 1. O somar e dividir, eu acho que a gente não pode diminuir na vida de ninguém, mas somar, dividir, multiplicar são adições, né? É isso? Adição é diminuir. É isso, Guilherme? Você que é um cara estudioso aí. Então, eu acho que a gente tem que ser na vida das pessoas. Muito bom aqui a sua presença. E já tinha ouvido falar de você e você, na verdade, é isso aí que você falou. Essas perspectivas de você conseguir as coisas. Um dia eu tive uma conversa com uma pessoa que falou de você e ela falou justamente isso, que uma vez ele estava querendo alguma coisa específica, que eu não vou falar aqui, em termos financeiros, né? E você não tinha financeiramente para poder lidar com aquilo. E você hoje veio comprovando aquilo que a pessoa me falou. Não foi o que você falou, foi que outras pessoas falaram de você. Isso é legal, né?
a gente vê que pessoas falam da gente e comprovando aquilo que realmente a gente faz da nossa vida. Isso é muito legal. Satisfação ter aqui você no Lamparina, nesse episódio tão especial aqui. Bom, eu que agradeço, e nesse ponto específico, uma pessoa me perguntou, como é que você faz para ser relevante, né? E aí eu complementei com ele, comece a falar aquilo que você vive. Sim. Se você vive o que fala ou vice-versa, você se torna relevante e coerente. Então, muito obrigado pela oportunidade, eu estou à disposição. O meu @ é Erasmo Cirqueira com C, né? Vai ter bastante conteúdo lá, podem ter certeza. Nós estamos criando um ambiente em Brasília, um ambiente de mudança de mentalidade, de transformação. Nós estamos com alguns eventos programados, inclusive a gente vai estar publicando em breve. E eventos focados para pessoas que querem chegar no mesmo objetivo que nós. Ou seja, transformação de mentalidade, ter qualidade de vida, ter uma vida equilibrada. Onde você tem conexão espiritual, onde você cuida bem das suas emoções, você cuida bem do seu corpo, faz um esporte, pratica uma atividade física. Eu acho que tudo é muito rápido, isso aqui é uma passagem. Se a gente não aproveitar da melhor maneira possível, a gente está jogando no lixo o maior ativo que a gente tem. É a vida, que é o tempo, que é o fôlego. Muito bom, é prazer poder estar aqui com você. Então, comenta aqui o que você achou desse episódio, qual foi a melhor sacada. A gente está aqui semanalmente, se inscreva no nosso canal. Uma coisa que é importante lembrar, que a maior parte dos nossos ouvintes não são inscritos ainda no YouTube. Então, se inscreva, que isso vai fortalecer o nosso canal aqui. E a gente falou do tempo, né? De respirar. Agora, a partir do próximo, de todo domingo, você já deve ter visto no nosso Lamparina Cast aqui no YouTube, a gente vai estar lançando aulas com a professora Maria do Amparo, onde a gente vai estar falando de respiração e meditação. A meditação é uma excelente ferramenta para você parar, respirar e examinar o que você quer fazer da sua vida. Então, a gente está iniciando um novo projeto chamado Mundo Lamparina. Então, todo domingo, às 9 horas da manhã, vai estar um vídeo novo de meditação com a professora Maria do Amparo. Então, mais uma vez, grato pela oportunidade e grato por estar aqui comigo também, Fábio. É isso aí. Vitor Mesquita, violeiro aí, toca viola de primeira. Estou aguardando, já há uns 2 anos que eu pedi para ele tocar uma viola, tocar uma gaita. Ih, nós viajamos para Costa Rica, ele tocou 1 minuto de gaita, achou que foi muito. Mas é brincadeira, amigo é desse jeito. Os artistas são desse jeito, mano. E Fábio, quando ele for tocar, me chama. Eu quero ver essa viola aí chorando, viu? Mas é isso aí, meus amigos, na capital federal, no coração do nosso Brasil, Lamparina Cast, com você. Valeu.